Boa noite. Estamos iniciando, às 19h12, a audiência pública para discussão sobre o projeto de resolução número 13/2023, de autoria da Comissão Especial, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis. Consigno a presença do vereador Tucurinha, vereador Zé do Amado, do vice-presidente vereador Fernando Hilário, da secretária vereadora Silvana e do vereador professor Luiz. Consigno a presença do ex-presidente da Câmara, Luiz Marcelo Costa. Consigno a presença da imprensa oficial de Joanópolis, em nome da Maria Isabel. Convido o senhor Fernando Pive de Almeida, procurador da Câmara, para fazer uma breve explanação acerca do projeto. Boa noite, presidente, nobres vereadores, ao público que nos acompanha. Esse projeto ele é muito relevante aqui para o município, né? Nós começamos a fazer um breve histórico aqui, né, do que aconteceu a evolução da Câmara Municipal nesses anos todos, e para a gente entender o que é esse momento, o que está sendo discutido, eu acho interessante a gente entender o contexto, né? Então, inicialmente, nós temos em 88 a Constituição Federal, né, que ela trouxe uma mudança muito grande, valorizou muito o papel dos municípios, né, a Constituição. E em 5 de outubro de 88, então, tivemos a Constituição. Em 89, nós tivemos a Constituição Estadual, exatamente um ano após, em 5 de outubro de 89. E o município ele tinha que se organizar de acordo com a nova ordem constitucional. Então, nós tivemos a lei orgânica do município, né? A lei orgânica é a lei que traz todas as previsões dos órgãos municipais, os poderes da Câmara, os poderes do prefeito. Ela é a lei que organiza a cidade, né? Por isso, uma lei orgânica que traz toda a estrutura do município. Ela prevê ali quais são os serviços públicos, tal. É a lei mais importante do município. E ela é datada, então, de 3 de abril de 1990, né? Então, a gente vê, em 88 veio a nova Constituição Federal, a Constituição Estadual em 89, e ali, quase meio ano depois, nós tivemos essa lei orgânica de Joanópolis de 90, que foi uma lei muito importante para a gente, né? Só que o regimento interno da Câmara atual, ele foi aprovado no ano 2000, né? Então, a gente vê ali, entre a lei orgânica e o regimento, se passaram 10 anos, né? E isso é curioso, né? Porque se você pega a Câmara Municipal de 2000, né? Até se puder passar para o próximo slide, ela era muito diferente do que ela é hoje, né? Em 2000, a gente tinha aqui no município apenas 2 servidoras, né? Que continuam com a gente aqui, a Mônica e a Simone, e mais um cargo em comissão. Então, assim, era uma Câmara que tinha 3 servidores, era uma Câmara Municipal que não tinha instalações próprias, a gente ainda trabalhava dentro da prefeitura, basicamente, né? Então, assim, hoje a realidade é muito diferente. Hoje a Câmara, nesses 23 anos, quase 24 anos, a Câmara se modificou demais, né? Hoje nós temos uma estrutura aí de 10 servidores, 8 efetivos, 2 comissionadas, nós temos ali instalações próprias, né? Então, assim, aquele regimento que trabalhava para a gente nos anos 2000, né, que demorou muito para ser feito, entre a nova lei orgânica e o regimento em si, ele já não atende mais às necessidades do Poder Legislativo, né? E também, continuando, nós temos ali também várias mudanças que nós tivemos na Constituição, né? Se pegar ali, entre a Constituição de 88 até o ano 2020, né, quando que nós fizemos a nossa nova lei orgânica, nós tivemos ali 108 emendas constitucionais, né, mais 6 emendas de revisões. E muitas dessas emendas modificaram muito o papel dos municípios, tinham um impacto muito grande para os municípios. E essa mudança da Constituição já altera muitas questões que a gente olhava para o nosso regimento e falava, olha, o regimento ele não está adequado à nova ordem constitucional, né? Além disso, nós tivemos muitas leis que tiveram um impacto muito grande sobre a forma de funcionamento do município. Nós tivemos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, o Estatuto da Cidade no ano 2001,
Até tivemos o novo Código Civil em 2002, a Lei Ficha Limpa em 2010, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, em 2011. Então, assim, toda essa legislação foi evoluindo e o nosso regimento acabou ficando para trás, né? Por isso, essa necessidade de revisão, tanto da nossa lei orgânica lá de 1990, quanto do nosso regimento interno dos anos 2000, né? E eu acho até importante falar um pouco o que é o regimento interno, né? O regimento interno, ele é as regras de funcionamento da Câmara Municipal. Então, você vai ter ali toda a organização da Câmara Municipal, quais os poderes da mesa, quais os poderes das comissões da Câmara Municipal, né, como que os vereadores vão atuar no exercício da vereança. Então, assim, quais os poderes? O vereador pode interferir, não pode interferir, pode paralisar um projeto, pode pedir vista, tudo isso está previsto lá na lei orgânica. E até o processo legislativo, ele já tem no regimento, desculpa. O processo legislativo, ele já tem uma previsão básica, né? A gente tem que seguir um modelinho da Constituição Federal, da Constituição do Estado, né? O princípio da simetria. E nós também já temos ali na lei orgânica um desenho básico de como funciona o processo legislativo, né? Por exemplo, muitos municípios têm medida provisória, que o prefeito ele baixa uma medida provisória, já vale com força de lei, mas depois é ratificada pelo legislativo. Em Joanópolis não temos medida provisória, né? Então foi uma opção política do município. Alguns municípios têm, outros não, né? Tanto que aqui vai dar uma diferença grande no nosso processo legislativo, que é a importância do processo de urgência, que tem assuntos que precisam ser feitos. Olha, a gente precisa fazer uma lei para ontem disso, né? Não temos a medida provisória, então isso vai impactar ali no procedimento. A gente tem que ter meios no regimento para falar, olha, tudo bem, então vamos acelerar esse processo aqui, né, para a gente conseguir resolver essa situação. Então, assim, toda essa parte do processo legislativo, como a gente faz uma lei, quais que são os instrumentos que os vereadores têm para trabalhar, tudo isso está aqui no regimento interno, né? E até as questões de organização interna da Câmara Municipal, né? Então, hoje, no regimento atual, está só escrito lá, Secretaria Administrativa, e todos os servidores estão lá, teoricamente, lotados de secretaria, né? Agora, o que acontece é que nós temos necessidade de alguns órgãos. Por exemplo, temos que ter uma controladoria independente, que já colocamos isso lá no regimento, lá na lei orgânica também. Temos que ter uma procuradoria, temos que ter uma divisão entre atividades meio, atividades fins. Então, o regimento interno ele vai tratar tudo isso, como que funciona a Câmara Municipal, né? E até não só a parte interna, mas também o processo legislativo e o acesso da Câmara pela população, como a população, quais os meios que a população tem de interagir com a Câmara Municipal, né? Então, assim, além disso, né, explicando que temos o regimento interno, nós tivemos no direito há uma mudança de interpretação, né? O direito ele é uma interpretação da norma, né? Então, você pega a lei e tem um texto lá. Esse texto ele sofre um processo de interpretação, e o processo de interpretação é a norma jurídica. Então, o que acontece é que, muitas vezes, o texto não mudou, mas a interpretação que se fazia daquele texto mudou, né? E isso, normalmente, quem tem um papel muito importante, hoje eu acho que a sociedade inteira compreende a importância que o STF tem, né? A Constituição acaba evoluindo, né? Então, não se mudou uma letra da lei, por exemplo, do casamento homoafetivo, mas mudou a interpretação e hoje pode ter o casamento homoafetivo, né? Esse é um exemplo de como a Constituição vai mudando, né? A Constituição é viva, é uma interpretação. E nós tivemos essas mutações constitucionais e nós precisamos se adaptar a elas, né? Então, coisas que eram vistas, olha, ok, isso pode, hoje em dia o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o próprio STF, o STJ, eles acabam mudando a interpretação da regra. E a gente tem que adaptar as leis do município para isso, né? E também, assim, é importante ressaltar que a realidade do município hoje é muito diferente do que a gente tinha em 1990 e em 2000, né? A gente tem ali um município que, por exemplo, nós não tínhamos até procuradoria, não existia, né? Tanto no executivo quanto no legislativo. Hoje ainda a gente tem umas deficiências muito grandes no município, né? Não temos guarda municipal, não temos órgão de trânsito, não temos ali transporte público. Então, assim, o município está evoluindo com o tempo, ele ainda está em processo de evolução, né?
E a Câmara Municipal passou por esse processo e agora a gente começa a se aproximar de uma Câmara Municipal que já tem uma maturidade institucional. Ela começa a chegar, ok, hoje a gente consegue cumprir todas as obrigações que seriam ali estruturas necessárias de um poder, né? Embora, é claro, né, isso nunca para, mas a gente hoje já tem uma Câmara próxima da maturidade institucional. Alguns órgãos do município, né, até a Defesa Civil, acho que foi formada aqui no município ano passado, salvo engano, né? E muitos órgãos virão e é assim que tem que ser, né? Agora, então, nós reconhecemos a alteração do cenário, falamos, ok, nós precisamos atualizar a lei orgânica e depois o regimento da Câmara. Isso a gente começou um trabalho em 2019, né? A gente percebeu isso, fomos participar até de uma oficina do Instituto Interleges, né, que é uma organização do Senado Federal que ela atua para o fortalecimento do poder legislativo no Brasil inteiro, principalmente auxiliando os municípios a estruturar melhor o seu poder legislativo. Então, nós fizemos essa oficina, né, em 2019, começamos o trabalho ali, rediscutir, olha, o que a gente precisa alterar na lei orgânica do município para se adequar a essa nova realidade. E nós começamos esse trabalho, né, veio a pandemia ali, inicialmente a gente queria fazer tanto a lei orgânica quanto o regimento interno. Veio a pandemia no meio, aquela bagunça toda, conseguimos fechar ali a lei orgânica que nós aprovamos ali em dezembro de 2020. Então, foi um avanço muito grande para o município, né? Não é perfeito, é claro, né? A legislação, a gente sabe, a gente inclusive já fez 2 emendas nessa lei orgânica, a gente viu, olha, essa regra aqui a gente deveria ter feito de outra forma, né? Mas, hoje em dia, Joanópolis tem uma lei orgânica que está atual, que está revisada, que está de acordo com os ditames constitucionais, né? E a gente iniciou um trabalho de um novo regimento, né? Mas, novamente, sim, tivemos a pandemia que atrasou muito os trabalhos, a gente teve uma necessidade de focar em outros projetos ali, por exemplo, Código de Obras, né? Essa legislatura nós aprovamos projetos de leis importantes, Lei do Silêncio e tal. Então, tudo isso acabou atrasando esse trabalho e agora a gente finalmente estamos conseguindo concluir esse novo regimento que está de acordo com a Constituição Federal, que está de acordo com a nova lei orgânica e a gente finalmente fecha esse ciclo, né, com o novo regimento interno para a gente saber exatamente, né, como que vai funcionar a Câmara agora daqui para frente, né? Então, esse trabalho, a gente já tinha essa minuta que vinha sendo trabalhada ali há quase 10 anos já pela Secretaria Legislativa aqui da Câmara, né, que eles viram, olha, essas regras funcionam, essas regras aqui a gente precisa modificar. Então, já vinha esse processo, já foi discutido, até pessoas que ocuparam meu cargo anteriormente a mim já deram sua contribuição ali, né, e chegou ali a uma minuta que a gente falou, ok, vamos trabalhar em cima, vamos fechar. E nós fizemos agora em abril de 2023, né, uma comissão especial para montar esse projeto, para discutir, e é um código, né, legislativo, é uma lei grande, nós temos ali em torno de 250 artigos, né, e todos esses artigos têm que conversar entre si. Então, assim, é um trabalho muito grande, né, mas com a ajuda dos servidores da casa também e da comissão, a gente fez reuniões regulares ali, conseguimos montar esse projeto e estamos apresentando agora para a população para discutir, né. É uma lei muito importante, não só para o funcionamento da Câmara, para as pessoas que atualmente fazem parte da Câmara, mas para toda a sociedade política de Joanópolis, seja para o Executivo, seja para as pessoas que têm interesse no processo político da cidade, né? Então, uma breve introdução, mas obviamente não dá para a gente explicar 250 artigos aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando, né? Mas o que mudou, então, efetivamente, né? Eu dividi aqui em 3 alterações principais. Primeiro, a gente tem aquelas coisas que estão hoje no nosso regimento interno, que estão violando regras da Constituição Federal, da Constituição Estadual, posicionamentos do STF. Então, assim, são assuntos que a gente tem que se adequar, né? Depois, nós temos um segundo ponto, que é arrumar a casa, né? Arrumar aqui a Câmara Municipal, como que funciona, quais são os órgãos, as comissões, a participação
né, de cada um, dividir aqui, eu preciso ter o gabinete da presidência, preciso ter a procuradoria, a controladoria, secretaria administrativa, legislativa, como que esses órgãos vão conversar entre si, né? Então eu preciso fazer essa organização orgânica, né, da Câmara Municipal. E depois tem o aprimoramento do processo legislativo. Então, da nossa experiência, o que dá certo na Câmara Municipal, o que não funciona muito bem, o que dá para a gente evoluir, o que a gente precisa alterar as regras para a gente ter um processo legislativo melhor, né? Então, assim, pegando aquelas partes ali que são alterações que são necessárias, que estavam inconstitucionais, né? Aqui são só alguns exemplos, obviamente, eu pincelei ali os pontos mais importantes, os que chamam um pouquinho mais de atenção, né? Mas isso estava ao longo do texto todo, né? Obviamente a gente foi artigo por artigo ali vendo, está de acordo com as regras, tal, isso pode, isso não pode, fazendo esse estudo, né? Um ponto importante, por exemplo, é a Comissão Especial de Inquérito, né? Que é a nossa CPI. Hoje em dia, pelo regimento atual, e a gente já mudou isso na lei orgânica, mas continua no regimento, quando que os vereadores querem abrir uma CPI para investigar qualquer irregularidade no município, isso passaria por uma votação em plenário. Isso é totalmente constitucional, porque a Constituição Federal fala, para você abrir uma CPI lá no Congresso ou no Estado, né, basta você ter requerimento de 1/3 dos vereadores, fato certo, prazo determinado, e um assunto que seja da competência, obviamente, do ente, né? E essas regras é obrigatório que o município cumpra. Então, aqui, se 3 vereadores vierem protocolar um pedido, queremos abrir uma CPI para avaliar uma possível irregularidade no município, algum fato, tem que ser aberta essa CPI. Não pode passar isso para o plenário, porque isso seria o direito constitucional das minorias de investigar, né? E então, assim, isso daí estava totalmente errado, a gente pegou ali a nossa CEI, a gente alterou toda ela, pegamos ali o modelo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da LESP, adaptamos ela para o município e agora a regra está em concordância com o que está ali na Constituição Federal, na Constituição do Estado, né? Então, isso é importante porque toda vez que abriu uma CPI, a gente falava, olha, isso daí pode gerar uma insegurança jurídica tremenda, né? Que imagina se 3 vereadores vêm, pedem para investigar, o plenário nega, aí está instalado o caos na cidade, né? Um outro ponto também, esse daqui, assim, até não é tão importante, mas acaba chamando um pouco a atenção, né? É que, por exemplo, a gente tem no regimento leitura bíblica, né? E o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele falou, olha, ali nós temos o Estado laico, viola você ter a leitura bíblica, né? Aqui tem uma questão importante, né? Até o Estado brasileiro, propriamente, ele não é laico, né? Que a ideia da laicidade é o que o Estado vai atuar para retirar a religião da sociedade, basicamente, né? Que é a interpretação que eles têm lá na França. O Estado brasileiro é secular. Então, a gente separa a igreja do Estado, mas admite ali, né? O Estado reconhece a religião, tanto que está na Constituição Federal, no preâmbulo, né? Sobre a proteção de Deus, promulgamos a Constituição Federal. Então, assim, nós adaptamos isso daí e falamos, olha, não vai ser mais leitura bíblica, vai ser leitura do dia, né? E pode ler a Constituição, pode ler a Bíblia, não tem problema nenhum. O que não pode é forçar todos os vereadores a lerem a Bíblia, que vai ter aquele vereador que talvez professe outra fé. A gente tem que dar tratamento igualitário a todas as religiões. Vai ter talvez um vereador que é ateu, né? E ele vai falar, não, eu não quero ler a Bíblia, eu vou ler aqui um trecho de Machado de Assis, né? Então, a gente substituiu isso por leitura do dia, né? E é claro, se o vereador quiser ler a Bíblia, pode ler a Bíblia, está dentro da liberdade dele, né? Então, essa é uma alteração também que foi feita. Outra questão também, no regimento atual, a gente tinha a votação de licença-saúde, né? Quando os vereadores pedem uma licença para se afastar da Câmara, para fazer um tratamento de saúde, ou o prefeito, né? Olha, estou doente, quero me afastar, né? Tinha uma votação pelo plenário da Câmara se seria concedido ou não essa licença ao prefeito ou ao vereador, né? Isso é totalmente inviável, né? Porque como que o plenário da Câmara Municipal vai dizer se o prefeito está ou não doente, né? Sendo que ele apresentou um atestado médico. Então, outro ponto, outro exemplo de coisa que a gente teve que alterar ali,
No caso, a gente vota no plenário, por exemplo, a licença do prefeito ou do vereador, quando quer para tratar interesse pessoal, para o prefeito se ausentar do município mais 15 dias, aí ele precisa da autorização do Poder Legislativo. Agora, por motivo de saúde, não. Outros pontos também, iniciativa privativa do prefeito, né, para iniciar o processo legislativo. Então, tem algumas matérias que a Constituição fala, olha, isso daqui é do prefeito, ele que vai dar início ao processo legislativo, não pode os vereadores falar, olha, vamos fazer uma lei sobre isso. Né? É claro, o prefeito dá início ao processo, mas quem faz a lei é a Câmara. E nós temos, basicamente, né, os pontos são criar cargos no Poder Executivo, regime jurídico dos servidores públicos, matéria de organização interna da prefeitura, né, então vou criar um órgão, vou extinguir uma secretaria, esse tipo de coisa, e matéria orçamentária. Então, quem faz o orçamento do município é a Câmara Legislativa, mas quem manda o projeto do orçamento, né, seja o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias ou a lei orçamentária anual, é o prefeito. Então, essas são as 4 hipóteses. No regimento atual, fala ali, por exemplo, projetos que criem gastos ao município. Não, isso daí não pode, né, porque a gente tem que seguir a regrinha que está na Constituição Federal, na Constituição do Estado, a gente tem que seguir aqui também. Então, a gente já acertou isso lá na lei orgânica, né? Até tem uma decisão do STF nisso, né, que é o tema 917 da repercussão geral do STF, que falou, não, tem que seguir certinho ali a ordem. Né? Então, a gente colocou a iniciativa do prefeito de acordo com o modelinho que ele deve ser. Né? Outra coisa também, uma das funções mais importantes da Câmara Municipal é fazer o julgamento das contas do prefeito. Né? Então, o Tribunal de Contas vem ao auditor, avalia se está correto ou não ali, todas as contas, tal, vê toda a parte administrativa, né, faz ali a auditoria, que nem qualquer grande empresa passa por um processo de auditoria regular. O Tribunal de Contas ele faz um parecer, né, aprovando ou rejeitando as contas do prefeito. Se as contas do prefeito forem rejeitadas, ele fica inelegível, pode pagar multa. Se depender ali, se a auditoria pega alguma coisa mais grave, encaminha ao Ministério Público até para o prefeito responder ali criminalmente. Então, assim, é uma função muito importante do Poder Legislativo. Né? A maioria da população pensa, o Poder Legislativo serve para fazer leis. Mas a primeira função, a mais importante, na verdade, é fiscalizar se as leis que ele criou estão sendo cumpridas. Né? Então, essa atividade fiscalizatória que se expressa lá no poder de investigação da SEI, né, da CPI, e também no julgamento das contas. Né? E a gente pega as regras atuais ali que estão no nosso regimento, aquele processo lá é totalmente inviável, né? Não é o que acontece na realidade. Então, a gente adaptou isso daqui de acordo com como que o Tribunal de Contas trabalha, como que está na lei orgânica do Tribunal de Contas, e a gente simplificou esse processo, trouxe um processo de julgamento de contas, né, mais preciso. Né? Inclusive, assim, a Câmara Municipal ela julga as contas do prefeito, mas as contas da própria Câmara Municipal, da presidente da Câmara Municipal, elas são julgadas diretamente pelo Tribunal de Contas. Tá? Então, né, a Câmara não pode julgar as próprias contas, mas do Poder Executivo ela julga. Né? E a decisão do Tribunal de Contas, o parecer prévio, só pode ser alterado com o voto da maioria de 2/3 dos vereadores. Né? Então, precisaríamos ter 6 vereadores para mudar o entendimento do tribunal. Então, esse é um outro exemplo. Nós temos também convocação de suplente. Né? Então, se algum vereador se afasta por qualquer motivo, nós já temos ali, quando é aprovado, dentro do partido tem o vereador e são eleitos suplentes. A interpretação do Tribunal de Justiça de São Paulo, novamente pelo princípio da simetria, é que o suplente só pode chamar depois de passados 120 dias da licença. Então, se o vereador, olha, vou me afastar aqui por 60 dias para fazer um tratamento de saúde, não pode chamar o suplente. Né? Assim que está na Constituição Federal, a Constituição do Estado, e atualmente o nosso regimento já chamaria de imediato. Então, outra alteração ali que a gente precisou mudar. Né? Também, assim, nós temos no nosso regimento várias matérias, vários pontos ali que a gente fala, olha, isso daqui vai ser pela maioria absoluta dos vereadores, isso daqui vai ser voto de 2/3, 3/5, né, que são os quóruns qualificados. Só que isso daí também tem que seguir o mesmo modelinho que está na Constituição Federal, na Constituição Estadual. Então, assim, a gente não pode inovar, a gente não pode
pegar matérias e falar, olha, isso daqui eu acho que é uma matéria importante, então vamos dificultar o processo legislativo. Não, se na lei federal isso daí é uma lei orgânica, é uma lei ordinária, no município também tem que ser uma lei ordinária, basta a maioria simples dos vereadores para alterar essa lei, né? Então, isso daí, assim, a gente viu, tinha muito disso no regimento atual. O máximo possível a gente tentou reduzir essas situações para se adequar à legislação, né? Também, assim, teve muitos casos ali que realmente, sim, estava conflitando aqui um ponto, um outro ali, mas esse eu acho que são os mais importantes e aqueles que chamam um pouco mais atenção, né? Daí, vamos continuar aqui com a nova estrutura da Câmara Municipal. Então, acertamos ali o que a gente precisava, que estava incorreto, estava inconstitucional, isso daqui a gente tem que mudar. Agora, vamos organizar a casa, né? Então, nós estamos criando hoje 5 órgãos da Câmara Municipal, né? Então, a Câmara Municipal ela tem a mesa diretiva, né, a mesa diretora, no caso. Nós temos as comissões dos vereadores, né, e nós temos o plenário, que são os órgãos ali políticos da Câmara, né? Agora, a gente só tinha a Secretaria Administrativa. Hoje, a gente está criando, com essa nova lei orgânica, 5 órgãos, né? Então, primeiro, nós temos a Secretaria Legislativa, né, artigos 66 ao 70 do projeto do regimento. A Secretaria Legislativa ela vai cuidar de toda a parte de apoio ao processo legislativo. Então, por exemplo, o vereador quer ajuda para redigir uma proposição, né? Olha, eu quero fazer aqui uma indicação, quero fazer um requerimento, eu quero redigir um projeto de lei, ele vai na Secretaria Legislativa. De fazer todo o trâmite do processo legislativo, encaminhar, observar os prazos, tal, fazer a comunicação com o Poder Executivo, todo esse trâmite ficaria na Secretaria Legislativa, né? E nós estamos separando também a Secretaria Administrativa, artigos 71 e 72. A Secretaria Administrativa, ela vai cuidar do que a gente chama de atividades meio. Então, toda empresa, toda organização, toda repartição pública, ela precisa fazer compras, contratações, tem contratos, ela precisa ali fazer a parte de RH, férias, precisa organizar ali questão de ponto, questão de horário, tem que ter a parte contábil, né? A gente tem que fazer todo o controle ali, o orçamento e tal. Então, tem a parte patrimonial, de cuidar dos bens patrimoniais da Câmara, né? Fazer ali, a gente tem o almoxarifado, controle de consumo, controle de gastos. Então, assim, a Secretaria Administrativa ela faz isso, né? Ela vai ser especializada ali. Inclusive, nós temos um novo cargo que foi criado para a gente trazer uma pessoa que vai um concurso público, né, que a gente pretende realizar esse concurso público ano que vem, nomeação provavelmente só para 2025, mas para contratar um novo servidor para estruturar melhor esse tipo de atividade, né? Além disso, a gente está criando ali, o artigo 73, o Gabinete da Presidência. Então, o Gabinete da Presidência é onde ficam lotados os servidores comissionados, aqueles que prestam apoio direto à presidência, né? Então, hoje nós temos uma assessora legislativa e nós temos a chefe do Gabinete da Presidência. Elas vão ficar ali lotadas e o Gabinete da Presidência, ele presta esse apoio direto não só ao presidente, quanto à mesa e também aos vereadores em certa medida, né? Nós temos a Controladoria, artigos 74 e 75. A Controladoria é uma obrigação constitucional, tem que ter em todos os poderes ali, né? Então, para exatamente ela fazer o controle, né? Inclusive a Constituição fala, o controlador, né, que tem que ser um servidor efetivo, ele, se souber de alguma irregularidade e ele não informar o Ministério Público, né, ou o Tribunal de Contas, o Ministério Público, ele responde junto pela irregularidade, né? E isso é obrigatório ter, né? Inclusive o Tribunal de Contas está exigindo que a gente melhore ali a controladoria, então estamos estruturando melhor. E também a Procuradoria, né, que faz a parte de representação judicial da Câmara perante tribunais, Ministério Público, até o Tribunal de Contas, e também presta a assessoria jurídica ali aos vereadores, né? Então fica criado esses 5 órgãos ali, com a competência, cada um a estrutura, para que a Câmara esteja o desenho dela institucional bem feito ali, para esclarecer qual a competência de cada um, qual é a obrigação de cada um, né? Também assim, daí isso na parte administrativa da Câmara.
Nós também temos as comissões, né? Uma coisa que a gente percebeu aqui, primeiro assim, estava muito aberto como que é a nomeação de comissões. Às vezes dá uma certa briga ali entre os vereadores, às vezes não, né? Mas como que a gente vai eleger os membros de cada comissão? Então nós estamos trazendo regras ali bem claras, né, para falar, olha, qual que é o processo para nomear os vereadores de cada comissão, né, e fortalecer o papel dos partidos e dos blocos, né. Então, assim, teria que ter a representação proporcional e a gente vai dividir ali e ver, né, como que é o processo, então, de formação das comissões. A gente vai chegar ali e ver, olha, os vereadores, vocês estão organizados em blocos, né? Por exemplo, tem um bloco partidário, uma maioria, minoria, como vocês querem se organizar? Então, vamos dizer que 3 vereadores falam, a gente é um bloco, a gente vai atuar junto aqui, né? Como se eles têm 1/3 da Câmara, eles têm, então, direito a uma cadeira em cada comissão, né? Então, daí eles vão eleger qual que são o líder daquele bloco, e esse líder ele vai indicar os membros para cada comissão, né? A mesma coisa, tem ali uma regra, por exemplo, de, tudo bem, se tem 2 vereadores, né, forma um bloco ali, olha, são 2 vereadores, eles são uma bancada separada. Eles não vão ter direito a uma cadeira em cada comissão, mas eles vão ter ali direito a nomear. Então, daí nessa regra a gente vai ali, mais ou menos como funciona na parte eleitoral, né, ter o coeficiente ali eleitoral, e daí a gente fala, líder, está na sua vez de escolher qual comissão você vai indicar, né? Então ele fala, eu quero Justiça e Redação, eu quero Finanças e Orçamento, quero Comissão de Mérito. Então, assim, regras bem claras para como que a gente constrói as comissões e destacando o papel dos partidos, dos blocos, né? Então a gente está fortalecendo ali a figura dos líderes, né? É claro, hoje aqui na Câmara eu acredito que a gente não tem os papéis dos blocos, tal, né? Os vereadores acabam resolvendo ali cada questão de uma forma assim ad hoc, né, caso por caso, né? Mas é possível, né? Às vezes você tem uma maioria, uma minoria bem determinada, então tem que ter as regras do jogo ali para não dar conflito, para não dar discussão. Também assim, uma coisa que a gente percebeu é que hoje, né, as comissões elas acabam não tendo um papel muito importante, porque o plenário tem a palavra final de tudo, né? Então, normalmente o que acontece é que no começo, na primeira eleição das comissões, os vereadores brigam muito, depois que eles percebem que no final o plenário pode passar por cima de tudo, então as comissões acabam perdendo a importância, né? É importante a gente ter as comissões funcionando bem. Então, a gente fez um trabalho ali para tentar fortalecer o papel das comissões do processo legislativo. Então, por exemplo, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é aquela que vai analisar se um projeto de lei, se ele está de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação federal, estadual que for aplicável, se esse projeto de lei ali ele atende todos os princípios, todas as regras, se ele está bem redigido, esse parecer ele passa a ser obrigatório a todas as proposições. Então, assim, isso é uma recomendação, inclusive, às vezes é possível se questionar que a constitucionalidade de uma lei que foi aprovada sem esse controle prévio de constitucionalidade. Então, isso tem que ter. Então, todo o processo legislativo, mesmo que ele seja o mais urgente do mundo, ele vai ter que passar pela Comissão de Justiça e Redação para analisar a juridicidade desse processo. É uma forma de fortalecer a comissão e o próprio processo legislativo, né? É claro, vai ter situações que a gente precisa aprovar com muita urgência nisso, que a gente pausa a sessão, convoca a comissão dá o parecer ali na hora e segue o projeto, né? Então, assim, não necessariamente vai ter que demorar 15 dias para a comissão se manifestar, mas o parecer dela é obrigatório, tem que estar ali, né? Comissão de Finanças e Orçamento, né, que ela cuida de toda a parte do orçamento do município, da fiscalização orçamentária. A gente tem sido objeto todo ano ali de apontamentos do Tribunal de Contas, falando, olha, vocês aprovam o orçamento, mas vocês não fiscalizam como que esse orçamento está sendo feito, isso vocês precisam fazer, né? Então, a gente está colocando ali a obrigatoriedade de que a comissão faça ali, com uma certa periodicidade, reuniões, que convoque o secretário, que veja, e aí, como está a arrecadação no município, como que está o gasto, vocês estão cumprindo a meta? Também muito importante, todo ano, né, é feito a lei de diretrizes orçamentárias ali,
né? Tem o PPA, que traz ali as grandes obras, os grandes projetos, a lei de diretrizes orçamentárias trazem as metas, né? Então, o município tem que ter metas. Isso é um problema muito grande do município. A gente não tem aqui, por exemplo, qual a cobertura do sistema de coleta de lixo, né? Então, de todos os endereços tal, que a gente tem aqui do IPTU, quantos municípios têm essa coleta? Eu tenho que ter um índice disso, e daí eu vou ter uma meta. Olha, a minha meta é aumentar, sei lá, de 75% para 80% no ano que vem. Isso é uma meta. Quantos pontos de iluminação de postes de luz a gente vai instalar no município? Tem que estar lá na LDO. Para daí no final do ano você falar, olha, você falou que ia instalar aqui 100 pontos novos de luz. Quantos que o executivo instalou, né? Porque quando a gente faz o orçamento, a gente tem que ter esse planejamento de já prever, então, olha, se cada ponto custa isso, eu já tenho que ter essa verba nesse valor aqui para conseguir cumprir essa meta. Então, todo esse trabalho de planejamento, o município hoje acaba não fazendo de uma forma muito correta. A gente vê as metas ali que são aprovadas anualmente no orçamento, elas são metas ali pouco factíveis, né? Às vezes, vou pavimentar 1 metro quadrado de rua, né? Não, isso não é uma meta realista para o município, né? Então, a Comissão de Finanças e Orçamento ela passa a ter esse papel mais não só de aprovar todos os projetos que têm um impacto no orçamento, nas finanças do município, mas também de fazer essa reunião, de acompanhar, de exigir metas, né? E aí o Poder Legislativo consegue fazer esse trabalho de acompanhamento, né, que é extremamente necessário para o município. E nós temos também a comissão de mérito, né? Quando que a gente vai para uma casa grande, pensar a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, nós temos lá a comissão de educação, a comissão de saúde, temos lá a comissão de meio ambiente, e os parlamentares, de acordo com os interesses deles nas matérias, falam, olha, eu quero fazer parte dessa comissão, né? Então temos a comissão de segurança pública. O parlamentar fala, não, isso daqui é uma pauta importante para mim, eu quero participar da Comissão de Segurança Pública lá do Congresso Federal, que vai avaliar matérias dessa parte. O outro está interessado em meio ambiente, é feita uma comissão. No passado a gente tinha isso na Câmara, só que é uma Câmara pequena, com 9 vereadores, não dá para ter um monte de comissão, né? Então a gente juntou tudo isso e falou, olha, vamos fazer uma comissão de mérito, que ela vai avaliar, né, a Justiça e Redação, ela vai avaliar a parte jurídica do projeto, a finança e orçamento, a parte, né, de gastos, de receitas, despesas, parte orçamentária, vai ver se tem algum impacto financeiro aquele projeto e ela tem que avaliar isso. E a de mérito, ela vai avaliar se a questão em si é boa ou não e emitir um parecer. O que a gente viu é isso, né? A comissão de mérito acaba ficando sem sentido, porque o plenário é quem tem a decisão final, a gente tem um parecer ali que é sempre muito parecido para todos os projetos ali, né? Quase sempre a mesma coisa. Então, assim, a gente modificou um pouquinho o processo legislativo, que é dar uma possibilidade da comissão. A comissão de mérito ela pode ter uma chance a mais de fazer uma emenda no projeto, né? Então, hoje em dia, quando os projetos eles vão ser aprovados aqui, é feita a leitura em plenário, se tiver audiência pública, a gente faz audiência pública, abre um prazo de 8 dias para os vereadores apresentarem emendas a esse projeto. Depois de passado esses 8 dias, para a gente modificar o projeto de novo, tem que ter ali a emenda complementar, que tem que ter a maioria absoluta dos vereadores, que seriam 5 vereadores no mínimo, para poder apresentar uma emenda. Então, assim, só que às vezes o projeto vai caminhando, a gente vê lá na frente, a gente poderia modificar isso daqui. Então, a gente está dando esse poder de apresentar novas emendas à comissão de mérito, uma forma de valorizar a comissão, né? Também, assim, outra coisa que a gente está modificando aqui da forma de funcionar a Câmara Municipal, a gente viu, assim, muitas decisões importantes ficam exclusivamente na mão do presidente, né? Isso, no passado, tem gerado situações difíceis que, às vezes, o presidente ele tem que tomar uma decisão polêmica e até ele não está confortável disso, né? Um bom exemplo disso é o juízo de admissibilidade. Então, se alguém apresenta um projeto de lei aqui, mas vamos dizer, por exemplo, um vereador apresenta um projeto de lei criando cargos no Poder Executivo. O vereador não tem iniciativa dessa matéria. Então, esse projeto ele não pode ser recebido. Mas, às vezes, daí o presidente fala, olha, mas eu vou me indispor com aquele vereador, né? Então, vamos jogar isso para a mesa, né? Que daí é um órgão colegiado, tal, então não é mais uma decisão isolada do presidente, é do presidente, do vice-presidente e do secretário, né, da Câmara Municipal juntos. Eles passam a ter, então, algumas atribuições que a gente viu, olha, isso daqui acaba ficando a batata quente na mão do presidente,
joga para a mesa, né, favorece isso. E assim, é importante também, todas as decisões, elas acabam podendo ser revistas também, é possível que tenha recurso também, que a gente vai ver também como que funcionou esse sistema recursal, né? E daí, assim, então, vimos ali o que a gente precisava adaptar, que estava inconstitucional, isso daqui a gente tem que atualizar, isso daqui não pode continuar. A gente viu como que mudanças na estrutura de como deve funcionar a Câmara Municipal. E agora, sim, questões que a gente viu, olha, isso daqui dá para fazer diferente, dá para fazer de uma forma melhor. Uma coisa que a gente vê é que assim, o processo legislativo aqui da Câmara Municipal, ele acaba tendo um impulso oficial, né? Isso daqui é mais ou menos que nem no juiz, né? Então, uma parte entrou com o processo, já manda para o oficial de justiça fazer a intimação, já intimou, já abre o prazo para a defesa apresenta, tal, e o processo ele vai caminhando de acordo com os prazos até a decisão final. Hoje, o processo legislativo da Câmara ele está mais ou menos assim. Então, aceitou o projeto, prazo de emenda, vai para a comissão 1, comissão 2, comissão 3, vai para plenário e quase tudo chega numa votação. Só que a gente viu que tem alguns projetos que, às vezes, a gente fala, pô, não é o momento certo de aprovar esse projeto. Às vezes eu preciso aprovar um projeto, mas antes a gente tem que mudar alguma outra coisa, né? E também a gente viu assim, olha, a gente tem que ter oportunidades no processo legislativo para, caso os vereadores tenham interesse, falar, olha, segura isso daqui um pouquinho, vamos discutir isso daqui depois. Olha, antes de discutir isso, a gente precisa aprovar aquilo, né? Então, assim, em vários pontos a gente colocou instrumentos ali, os vereadores podem pedir vistas do processo, né, pode pedir a suspensão do processo, o autor pode falar também, olha, suspenda esse processo por um período maior, né? A própria presidente, um dos poderes principais da presidente é sempre decidir o que vai ser pautado para votação, né? Então, assim, nem sempre porque um processo passou em todas as comissões, ele está maduro para ser apreciado e virar uma lei, né? Então, a gente está reduzindo um pouco o ritmo, né? É preciso ter um equilíbrio também, né? Então, assim, é importante as coisas caminharem num ritmo bom, evoluírem. A gente não quer também tornar o processo legislativo excessivamente moroso, mas tem coisas que precisam ser avaliadas com mais calma, né? E, nesses casos, a gente precisa ter os instrumentos dentro do regimento para que cada projeto tramite no ritmo que é necessário, né? Outra coisa também, ali, por exemplo, nós estamos colocando, agora nós temos a transmissão por YouTube, todas as sessões são gravadas, e assim, esse registro oficial das sessões do Poder Legislativo passa a ser feito unicamente em forma eletrônica, né? E a gente trouxe ali, né, novamente, a gente falou, olha, a alteração da legislação foi mudando, tivemos a lei de acesso à informação, então essa filmagem, ela passa a ser não só um documento oficial, mas ela é um documento oficial público. Qualquer pessoa que queira requisitar, né, tá lá no YouTube, qualquer pessoa pode assistir. Mas se alguém quiser, olha, eu quero uma cópia da sessão, seja um vereador, o vereador quer editar ali, pegar, seja qualquer cidadão, qualquer pessoa interessada pode vir para a Câmara Municipal e falar, olha, está aqui um CD, por favor, dá uma cópia daquele arquivo. É público, vai ser informado de acordo com a lei de acesso à informação, né? Outra coisa também, o sistema de urgência, né? Isso daí é uma coisa que está meio confusa, até para a gente, às vezes a gente ficava meio confuso como que é o caso de urgência, tem a urgência especial, a urgência comum, a prioridade, né? Como que o vereador ele tem poder de pedir urgência ou não. Então, assim, como que a gente lá não tem a medida provisória, o sistema de urgência é muito importante. E a gente está criando novas regras, né? E estabelecer isso com uma clareza maior, olha, o que é urgência especial, né? Urgência especial é aquele projeto que precisa aprovar para ontem. Então, ele pode ser, em tese, protocolado e aprovado no mesmo dia, desde que os vereadores estejam de acordo, obviamente, né? E daí passa, vou pedir dispensa, aquela hipótese de, olha, tudo bem, estamos em sessão, pediu dispensa do prazo de emendas, agora precisa ter o parecer da comissão. Interrompe, a comissão se reúne, faz o parecer, o projeto avança, né, a gente já faz essa votação. Então, assim, esse é o projeto de urgência especial, é aquele que tem que ser aprovado para ontem. Então, a gente tem que ter um processo que a gente consiga ter essa necessidade, né? Daí tem um projeto de urgência normal, né? Então, quando que vem para a urgência, ele tem ali 10 dias para ser recebido, para fazer o juízo de admissibilidade, que a mesa vai decidir, ok, recebemos o projeto. Uma vez recebido, ele tem 30 dias que a Câmara tem que deliberar esse projeto, né?
Então, o prefeito pode pedir, os vereadores também, eles podem pedir urgência, né? Tem ali um quórum para o vereador pedir urgência, então ali, agora eu não me recordo se são 3 vereadores ou 5 vereadores, até eu acredito que são 3, né? Então, se 3 vereadores quiserem pedir urgência, esse projeto ele tem que ser apreciado. E a consequência da urgência é que, se não for aprovado o projeto no prazo do regimento, passa a trancar a pauta, né? O que é isso? A gente não pode votar nenhuma outra lei enquanto não resolver aquela, né? Então, isso daí está bem desenhado, como vai funcionar esse processo de urgência ali. Tem até um poder que o vereador sozinho ele pode pedir urgência, só que isso tem uma limitação de quantas vezes por ano ele pode fazer. Eu não sei agora também se são 3 vezes por ano, que o vereador sozinho ele pode, não, esse projeto é importante, eu quero que ele tramite em regime de urgência, né? E o regime de prioridade, a gente tem algumas matérias aqui que elas acabam passando à frente, por exemplo, julgamento de contas do prefeito e tal, tem que ter as regrinhas ali. Então, a gente está modificando bastante esse regime de urgência, né? Outra coisa também, audiências públicas, né? Agora a Câmara está fazendo mais audiências públicas, nós temos necessidades ali, por exemplo, toda matéria urbanística, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exige que seja feita audiências públicas, né? Então a gente está fazendo isso, mas também dá esse poder para as comissões podem pedir audiências públicas. Se 3 vereadores quiserem, falar, olha, essa matéria é polêmica, tal, precisa de mais esclarecimento, eles podem pedir audiências públicas. E até a população. Se a população fizer um abaixo-assinado, né, 1% do eleitorado, a gente tem, eu acredito, em torno de 10 mil eleitores no município. Então, se chegar aqui um abaixo-assinado, com um número suficiente de eleitores, tá, olha, queremos uma audiência pública sobre esse projeto. Passa a ter previsão do regimento, então o projeto vai ser paralisado, vai realizar uma audiência pública naquele projeto, né? Então, assim, valorizar essas audiências públicas, que são mecanismos para a população interagir mais com o Poder Legislativo, isso é muito importante, né? Também sessões solenes, né? Nós temos aqui a sessão solene do Dia Internacional da Mulher, né? O 8 de março, nós temos o 8 de março? Eu acredito que é. Se eu errar essa, fica feio. Nós temos o 17 de agosto, que é a emancipação política, né? Que é o dia do município. Atualmente nós temos o Dia dos Professores, que é feito uma homenagem aos professores e tal. O que a gente viu assim é que, eu tenho o Dia do Professor, mas eu não tenho o Dia do Enfermeiro, eu não tenho o Dia do Policial, né? Isso pode dar algum conflito, né? Então a gente está reduzindo isso, fica o Dia Internacional da Mulher e fica ali a sessão solene do 17 de agosto, né? Até assim, é possível se homenagear os professores, tem outras formas da gente fazer homenagens, mas essa sessão solene a gente está retirando por questão de equidade com outras profissões, né? Não por não valorizar o trabalho dos professores. Também, assim, nós temos hoje uma questão aqui que os vereadores, como é uma Câmara pequena, a gente abre toda a sessão espaço para o vereador falar no tema livre. Então, cada um tem 7 minutos, que ele pode vir aqui e falar o assunto que o vereador quiser, né? Isso, hoje em dia, a gente divide a nossa sessão em expediente, que a gente faz a leitura do que entrou, dos requerimentos, das moções, e a ordem do dia, né, que é quando que a gente vai efetivamente fazer as votações, né, as discussões, os projetos de lei, votar os projetos de lei. O que acontece é que esse tema livre ele fica dentro do espaço do expediente e no regimento ele tem um prazo máximo de 2 horas de expediente. Então, às vezes, se é uma sessão mais demorada, fica uma situação em que alguns vereadores conseguem falar, esgotou o tema, temos que ir para a ordem do dia e outros vereadores conseguem falar. Então, o que a gente fez? A gente passa a dividir a sessão da Câmara em 3 etapas diferentes. Primeiro, nós temos o expediente com 1h30 de duração, estamos reduzindo em 30 minutos. Estamos colocando ali o tema livre, 7 minutos para cada vereador, e a ordem do dia. Então, não acontece mais essa situação daí que alguns vereadores vão conseguir falar e outros não vão porque já passou o tempo do expediente, né? É uma forma de a gente fazer isso. Também, assim, a tribuna livre, né? O que é a tribuna livre? É quando qualquer cidadão tem algum assunto importante para tratar do município, quer apresentar alguma coisa, quer se manifestar, né? Ele procura um vereador e fala, eu gostaria de utilizar a tribuna para fazer uma exposição de algum assunto qualquer, né? Tem ali algumas regras, a gente, de acordo com a experiência, a gente pegou o que funcionava bem, estamos melhorando isso, prevendo mais. E uma coisa assim, fica qual
qual o momento que essa tribuna livre vai ser feita na sessão. Então, pode ser antes do expediente, né? Então, começou ali, fez a leitura do dia, chamada, tal, pode chamar a pessoa para expor. Pode ser entre o expediente e o tema livre dos vereadores, ou entre o tema livre e a ordem do dia, né? Então, tem 3 janelinhas ali. Hoje fica assim, está totalmente aberto a qualquer momento, tal. Isso, às vezes, ali gera algumas situações ali que dá alguns desentendimentos também. Então, a gente trouxe isso, né? Aprimoramos essa tribuna livre. Também, assim, o plenário ele tem muito poder aqui na Câmara Municipal, né? E a gente não está alterando exatamente isso. A palavra final sempre é do plenário. A gente tem, por exemplo, no Congresso Federal, na Assembleia Legislativa, muitas matérias que às vezes nem passam pelo plenário, elas são aprovadas direto nas comissões. Aqui não, aqui todas as decisões são do plenário. Mas, né, nós temos ali, principalmente na administração da Câmara, tal, várias coisas que são poderes do presidente, né, ou da mesa, né. E como fica isso? A gente tem que ter uma situação que a maioria dos vereadores entende de uma forma e o presidente entende de outra forma, né. Então, se o presidente tomou uma decisão que o plenário não quer, como que a gente vai regulamentar isso? Tem a possibilidade de um vereador entrar com recurso dessa decisão do presidente para o plenário, né, que o órgão final de deliberação é o plenário, né. Agora, nessa situação, a gente então prevemos esse recurso, esclarecemos, já existe a figura desse recurso, mas prevemos de uma forma clara, né. E tem uma situação aqui que, tudo bem, o presidente fala, olha, eu não posso fazer isso porque isso é ilegal, porque eu estou descumprindo uma ordem judicial, porque isso daí pode gerar uma responsabilidade pessoal do presidente. O Tribunal de Contas vai punir o presidente, é ele que fica inelegível, ele que tem que pagar uma multa. E o plenário quer uma decisão. Então, como fica isso, né? A gente criou, então, essa figura, quando a gente tem esse conflito entre o presidente e o plenário, a gente falou, olha, tudo bem, o presidente tomou a decisão, o vereador recorreu, passou a Comissão de Justiça e Redação, foi para o plenário. O plenário decidiu de outra forma. Em regra, o presidente tem que cumprir a decisão do plenário. Só que se essa decisão do plenário, se o presidente falar, não, eu considero que isso é inconstitucional, que isso é ilegal, que eu estou descumprindo uma ordem judicial, que isso pode gerar uma responsabilização pessoal minha, daí ele pode pedir um parecer da Procuradoria, né, o procurador ou procuradora que estiver aqui, ele vai ali falar, olha, realmente tem um risco aqui, aparentemente está descumprindo, e daí, munido com esse parecer, o presidente ele passa a poder descumprir a decisão, né? Então, assim, eu não sei se ficou bem claro ali como que funciona essa briga de poderes ali, quando que o presidente e o plenário estão discordando, mas tem essas ferramentas do recurso, tal, de quando que o presidente pode cumprir ou não. E é claro, a consequência, por exemplo, se o plenário aprova uma medida, né, entra com recurso, tal, ele fala, olha, proceda dessa forma. Se o presidente descumprir e não for esses casos ali de um descumprimento inconstitucional, ilegal, ali, uma decisão judicial, aí pode até levar à destituição do cargo do presidente, né? Então, assim, essa regra acaba assim, é algo... Eu acho que a gente nunca teve uma situação dessas aqui, mas a gente tem que prever, porque na hora que acontece tem que estar muito previsto ali no regimento como que funciona e tal, né? Também, assim, a gente tem a parte de títulos, né? Isso é interessante, que hoje nós temos o título do cidadão joanopolense, honorário, nós temos o mérito joanopolense, né? O mérito joanopolense, as pessoas nascidas em Joanópolis que fizeram alguma coisa vão ser homenageadas, o cidadão joanopolense honorário é pessoas de fora da cidade, que não podem residir aqui. Nós temos o cartão de prata para pessoas de fora da cidade que falaram bem do município. Então, assim, cada ano é um, né? Isso gera uma certa confusão. Às vezes até o vereador fala, eu gostaria de homenagear essa pessoa, mas eu não posso porque esse ano a regra é outra, esse ano tem que ser uma pessoa de fora da cidade e tal. Então, a gente simplificou tudo isso, falou, olha, a partir de agora é só o título de cidadão joanopolense honorário, né? Então, vai ser todo ano o mesmo título. Cada vereador vai poder indicar uma pessoa, né, fazer um projeto de resolução, e ele pode dar uma homenagem por ano, que tem que ser aprovada pelo plenário, obviamente, e daí a gente faz a cerimônia, preferencialmente no dia 17 de agosto, né, e dá a plaquinha do título de cidadão honorário e tal. Então, estamos simplificando bastante e pode ser feito, então, nos 3 primeiros anos da legislatura, né. No 4º ano, que é o ano eleitoral, principalmente que a gente faz ali em agosto, né, já vai estar muito perto da eleição e tal,
Então, por questões eleitorais, não vai ter homenagem no último ano, né? Mas nos 3 primeiros anos, o vereador pode indicar qualquer pessoa e daí vai receber o título de cidadão joanopolense honorário, né? E daí tem que ser uma pessoa física, né? Não pode ser uma empresa, né? Até uma inovação que a gente está trazendo ali, mas se eu quero homenagear uma empresa? Essa empresa aqui ela é muito boa para a sociedade, ela tem boas práticas ambientais, ela tem boas práticas sociais, ela promove o acesso ao emprego a pessoas com deficiência, por exemplo. Então, entra uma nova moção, que é a moção de incentivo, que a gente vai dar o título de empresa amiga da cidade. Salvo engano, agora eu não lembro exatamente como que está no projeto de regimento, mas é uma forma de a gente homenagear empresas que colaboram com a cidade, né? Então, isso daí é uma inovação que a gente está trazendo, né? E também, assim, moções, em geral, 90 dias antes das eleições, então a regra é que não pode ser dado moções, salvo de condolências, né? Quando alguma pessoa falece, aí a gente faz uma homenagem se a pessoa, né, se os vereadores acharem que essa pessoa devem receber essa homenagem, né? Então, assim, em linhas gerais, assim, eu tentei dar uma pincelada geral nos pontos principais que a gente está alterando ali no regimento. Há muitas questões ali, né? Novamente, assim, são 250 artigos. A gente discutiu um por um ali, julgou o que é mais razoável, o que não, né? É um projeto aí que já vem ali de uma década que está sendo maturado isso, e principalmente desde 2019 que a gente está fazendo esse trabalho de revisão, né? E é claro, é impossível a gente ter um regimento 100%, né? A gente tem noção disso. A gente sabe, a legislação muda, hoje a gente está fazendo isso, amanhã já vem uma emenda constitucional, já mudou uma regra, já vem o STF, vem o Tribunal de Justiça com uma interpretação diferente, né? Mas a gente tentou ali fazer um regimento interno que fosse o máximo possível adequado ali com as regras e com a nossa experiência aqui interna também, né, de como que o processo legislativo, como que a Câmara deve funcionar, né? Então, tem vários pontos aqui, se alguém tiver interesse em discutir como ficou algum ponto mais específico do projeto, o projeto ele está disponível no site da Câmara Municipal, para qualquer pessoa consultar ali, né? A gente pode, eu não sei se alguém presente tem, também pode mandar a mensagem no YouTube ali, se tiver algum ponto que fala, olha, eu gostaria que explique esse ponto específico, né? Obviamente, já estou falando bastante tempo, não vou entrar aqui em todos os detalhes, né? E basicamente é isso, né? Também, assim, eu acho que é importante a gente fazer uma menção, a gente está substituindo o novo regimento, mas o regimento antigo ele tem muitos pontos fortes, né? A gente viu ali que Joanópolis funciona bem, a política aqui de forma geral. A gente vê outros municípios da região, outros municípios aí Brasil afora, a gente vê que é uma verdadeira bagunça e a nossa casa ela trabalha bem, né? Então, assim, a gente tentou trazer o máximo possível aquelas regras antigas do regimento antigo, valorizar. Foi um trabalho bem feito, né? Tanto que o regimento novo é pegar o regimento antigo e atualizar ele, né? Então, assim, não é uma peça totalmente nova, é importante reconhecer esse trabalho que foi feito lá nos anos 2000, né? E, assim, não é porque algo é novo que ele é melhor necessariamente, né? Até o Marco Aurélio, o imperador romano, né, ele falava que estar em processo de mudança não é um mal, né? Mas também não é um bem ser um processo de uma mudança, né? A gente precisa reconhecer, as coisas mudam com o tempo, a gente tem que adequar, a legislação muda com o tempo, a gente tem que adequar, e essa é a adequada para os nossos tempos, o que a gente conseguiu fazer, né? Mas, basicamente, é isso. Tá? Estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Consigo na presença do vereador William. Se quiser sentar aqui, William, fica à vontade. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Eu desejo me manifestar brevemente aqui. Primeiramente, uma honra, né, tá tendo essa oportunidade da gente desenvolver um projeto tão importante nessa legislatura. Começou nessa legislatura junto com, na verdade, já teve início em 2019, né, como o PIV elencou aqui, mas nessa legislatura, no primeiro biênio, eu, o Wellington e a Silvana fizemos parte da comissão, onde demos o andamento ali. Agora, nesse biênio,
Tucurinha, Fernando Hilário, junto com a Isabela, o Pive, Simone, Verônica, a qual eu agradeço muito a todos que participaram. Com certeza vai ser um grande passo para a gente aqui. Dentre todos esses pontos que o Pive mencionou aqui, da questão das mudanças do regimento, sempre seguindo, né, como base, né, claramente, a nossa Constituição Federal, Constituição Estadual, e os pontos que eu mais achei importante aqui, como o procurador falou aqui, antes de criar projeto de leis, a função primária da Câmara é fiscalizar. E eu fiquei muito feliz com a mudança no regimento, principalmente no que compete às novas atribuições aí da Comissão de Finanças e Orçamento, que vai ter uma realizar uma fiscalização maior aí com as contas municipais, realizando audiências públicas, podendo chamar os secretários aqui para explanar um pouco sobre a questão orçamentária do nosso município, no qual eu fiquei bastante feliz. A questão da comissão especial de inquérito também, coisas que são importantes quando acontecem, né, e a gente não ter uma previsão, por exemplo, retirada de assinatura após o protocolo. A gente já discutiu isso muito aqui, né, Pive? A gente já sentiu isso aqui várias vezes, então isso aí com certeza é muito importante, traz uma segurança jurídica para a nossa Casa de Leis. No mais, deixo aqui o meu agradecimento a todos que participaram. Sei que não foi uma tarefa fácil, estava um pouquinho desatualizado, já houve diversos impasses em torno de alguns temas que agora estão sendo alterados. Então, deixo o meu agradecimento a todos os participantes. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Wellington. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu não poderia deixar de me manifestar nesse momento, nesse marco, dentro do nosso poder legislativo, do nosso município. Participamos agora, foi em 2019, né, Simone, que foi aprovado não foi o regimento interno, o outro... a lei orgânica, que já foi um marco muito importante no nosso município, e agora nessa legislação, fazer essas alterações são de suma importância. Como a vereadora Geisa já trouxe, eu gostaria de parabenizar quem se debruçou em cima desse projeto, que é o corpo técnico da Câmara. O Fernando Pive, que é o nosso procurador, Simone, Isabela, todo mundo que está, não vou falar o nome por um, vai que eu esqueça ainda, mas todo mundo teve uma participação muito efetiva aqui nesse projeto, que tenho certeza que mudará todo o norte do nosso poder legislativo. Como a vereadora Geisa falou. Hoje, a função do vereador está sendo até esse momento muito fazer projetos, fazer indicação, e foge muito da fiscalização. E a gente tem que mudar esse paradigma, não só nosso, interno, mas fora daqui. A gente tem que levar isso para a população e demonstrar que nós não estamos aqui só para fazer leis atrás de leis e não consegue executar. A gente precisa fiscalizar. Nós somos o poder fiscalizador, nós não somos o poder que executa. Quem executa é o poder executivo. Nós não temos o poder de obrigar o executivo a fazer uma lombada, a fazer isso, a fazer aquilo, dando um exemplo da lombada que é o mais popular. A gente está aqui para fiscalizar. A gente tem o mesmo poder de fiscalização, ou até mais, se fala de contas públicas, que o Tribunal de Contas do Estado. Então é importante trazer para a população o nosso papel, a nossa função. Como o procurador falou, não está perfeito ainda, mas eu acredito que até ser aprovado estará perto da perfeição. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho alguns adendos que eu vou trazer futuramente para a gente conversar, para a gente se debater, para melhorar, aperfeiçoar, eu acredito, alguns pontos. Mas, dentro do que foi apresentado, já deixo meus parabéns para todos os envolvidos. Mais algum vereador deseja se manifestar? Está aberta a palavra às autoridades. Alguém gostaria de se manifestar? Aberta a palavra ao público. Alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Vem até aqui, por favor.
Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar nesse momento. Como disse o vereador Wellington, é um grande marco para a Câmara. E, assim, eu sou uma pessoa que sempre prestigiei muito a Câmara, né? E eu acho que lá em 2000, né, Simone, eu fazia parte do grupo do público que fazia as matérias e que acompanhou todo esse processo do regimento da Câmara. Então, hoje, foi uma coisa muito interessante, porque a gente ouvir as mudanças que encantam, e várias mudanças que estão sendo feitas, eu estou até um pouco emocionada, elas me encantaram realmente. Coisas que eu, como público, não como jornal, não como ex-primeira-dama e etc., esses títulos que a gente carrega, às vezes, não é nem por querer, por consequência, né? Eu fico me perguntando, tipo, retirou o dia do professor da sessão solene, eu achei assim muito especial. Por quê? Porque, num determinado ponto, eu tenho 3 filhos professores, a gente fica se perguntando, gente, que triste, né? Porque a gente nunca consegue homenagear todos da forma como deveríamos homenagear, que é aquela coisa paulatina dentro de uma sessão de Câmara e todos os vereadores reconhecerem. Ficou o Dia Internacional da Mulher, mas eu já sofri também bastante com esse título, ouvindo críticas, até mesmo quando não existia ainda todo o documentário da Câmara, tipo, eu não tenho espaço, gente. Eu tenho um produto, um processo num jornal que ele é extremamente limitado. Então, as pessoas me cobram, puxa vida, Bel, você colocou foto de fulano e não colocou de ciclano. Então, eu fico sempre argumentando, e às vezes até brigando, né, senhora presidente, para que a foto saia unânime com todos, para que eu não cometa a injustiça de ter um e não ter o outro. E dentro dessa história dos títulos, me restou uma dúvida um pouco grande, um pouco bem questionável, doutor Pive, se o senhor puder depois explicar. Os títulos, as honrarias, caiu, né, as honrarias, a outorga, que tinha várias denominações, e ficou somente o título de cidadão joanopolense honorário, que agora foi o último ano, né, o cidadão de honorário, que é aquele que não reside no município. E foi usado a palavra naturais no texto. Então, a minha única dúvida é se a pessoa natural de Joanópolis vai receber o título ou ficou um título somente, que é o cidadão joanopolense honorário, a qualquer pessoa naturalmente. É essa só a minha dúvida, que eu gostaria de não ir embora com essa dúvida. E a outra dúvida é sobre os projetos que chegam até a Câmara de forma inconstitucional ou de forma não muito agradável para o município, e vai até o vereador, julga ele na comissão, avalia ele na comissão, a comissão recebeu, a secretaria já recebeu o projeto, e aí o doutor falou que vai para o jurídico e retira a responsabilidade do plenário e vai para a mesa. Se ele é inconstitucional e se ele não é justo ou certo, penso eu, né, não sei, eu gostaria de tirar essa dúvida. Por que ele tem que ir até a mesa e por que ele tem que ser recebido? Se ele é inconstitucional e se ele não é correto. Então, eu conversava até com o ex-presidente Marcelo, que eu não vou conseguir ficar com a dúvida, porque quando eu for escrever, eu vou seguir com a dúvida e tirar ela nos bastidores, nem sempre é proveitoso, porque também fiquei feliz da história da tribuna, que vai ter restrições à tribuna livre, mas um dos processos mais lindos que teve nessa Câmara foi quando se fez uma campanha para que o cidadão sentisse isso que estou sentindo hoje como cidadã, pudesse usar esse microfone e usar a Casa do Povo,
que a gente sempre lá atrás, no passado, várias designações e trabalhos que foram feitos, partiu de amizade até, né, Simone? Partiu o uso dessas palavras. Então, foi feita uma campanha para que os cidadãos pudessem vir até aqui e usar e fazer uso da Tribuna Livre como um espaço realmente democrático. Então, assim, eu não li ainda, não acompanhei quais são as limitações que foram estipuladas, espero que sejam coerentes e boas, e penso que estarão boas, mas eu gostaria que fosse assim, dito de melhor forma como isso vai ser. E se a nossa presidente tem projeto ou plano de que realmente faça crescer isso, que é o que está faltando lá fora. Porque eu penso que só essa voz, hoje eu recebi um material que poderia ter vindo para esta Câmara, né? Que é um abaixo-assinado, que é uma opinião contrária da população a um projeto do Executivo, onde eu falei para eles hoje, o único órgão que tem poder de ajudá-los é a Câmara Municipal, que a gente tem que bater palmas, aplaudir todos os dias, porque é um trabalho maravilhoso, e o dia que um vereador realmente sentir a importância que ele tem lá fora, que não é a lombada, que não é a briga na frente da Câmara, que não é o panelaço, realmente é fazer vigorar as leis, é fazer o cidadão se sentir acolhido, que é isso que está faltando nesse momento. O cidadão não confia, então ele pensa, né? Ele imagina que um jornal faz milagres, ou porque a editora do jornal é a esposa do ex-prefeito, e não é assim que funciona. A nossa Câmara, a Câmara Municipal de Joanópolis, eu sempre falei isso, ela continua enxuta, ela continua linda, maravilhosa, né? Porque 8 funcionários para tocar uma Câmara não é pouca coisa, gente. É um orgulho isso. É sério que estou falando. É um orgulho. Eu já visitei câmaras e fiz parte de uma Câmara onde só na imprensa tínhamos 14. Só na imprensa. Tínhamos 14. Então, é um grande orgulho para mim poder falar, poder tirar as dúvidas e dizer que esse espaço democrático ele deve ser aproveitado, sim, pela população. Que a população não fique com receio de vir e falar, e encarar, e olhar para os olhos dos vereadores, porque eles estão aqui pelo nosso voto, mas antes do nosso voto, eles estão aqui pelo respeito que destinamos a eles. Tá? Muito obrigado, foi uma satisfação estar na audiência pública. Mais alguém gostaria de se manifestar? Pive, antes de você se manifestar, essa parte mais técnica, vou deixar... Ah, sim, vou deixar para você essa parte mais técnica aí da pergunta da Maria Isabel, mas em relação ao uso da tribuna, a gente não vai claramente impedir ninguém de usar, né, o uso da tribuna. A partir do momento que o cidadão faz o requerimento, ele vai ter o direito de usar, a hora que ele explicar ali o tema, né, fazer o requerimento de acordo com o que a gente pede aqui. Porém, uma das questões, essa questão de tempo, por exemplo, era muito relativo. Hoje eu estou aqui como presidente. Se você vier fazer o uso da tribuna, eu vou te dar 10 minutos para você explanar ali. No momento da explanação, né, são 10 minutos, mas na hora da pessoa responder, né, as outras indagações, tinha uma questão ali que não tinha tempo. Pode ser que eu dê 10, mas outro presidente 5. Então, a gente está deixando de uma forma mais isonômica essa questão, para que todos tenham o mesmo direito. Em relação à sua pergunta, se eu tinha, né, projetos para que a população tenha voz, né? Então, até junto com o vereador Wellington, a gente protocolou um projeto de resolução aqui na semana passada. Acho que só estava faltando a assinatura da Silvana para receber hoje, não sei se a Sil já assinou, então já vai entrar na próxima sessão para leitura. Um projeto da Frente Parlamentar da Juventude, onde a gente vai, a partir da aprovação desse projeto, a gente vai promover aqui na Câmara debates com os jovens, a gente vai trazer os jovens para dentro, para eles conhecerem a política, saber dos seus direitos e também das suas obrigações. Então, a gente vai dar um espaço para a juventude aqui,
claramente, o Fernando também já criou aqui a frente parlamentar da pessoa com deficiência, né, Fernando? Então, a Câmara já tem esses espaços, talvez o que esteja faltando, talvez seja esse incentivo. Mas, só respondendo a sua pergunta, nosso próximo passo agora é dar voz para a juventude. Pive, por favor. Certo. Então, sobre os questionamentos, né, do título de cidadão honorário, a gente agora está deixando um título só, título de cidadão honorário joanopolense, mas pode ser qualquer pessoa. Tá? Não importa se nascido aqui, se nascido fora da cidade, onde que ela reside e tal. O que é importante é que a pessoa tenha alguma contribuição relevante, né? Seja para o município, para o Estado, para o país ou até para a humanidade. Né? Então, se queremos homenagear um atleta, podemos homenagear esse atleta. Mas não importa onde ele é nascido. Né? Então, queremos homenagear um professor, alguma pessoa importante do município e tal. Então, fica assim, totalmente livre para o vereador. A ideia é desburocratizar mesmo, né? E evitar essas situações de vereador quer homenagear uma pessoa. Às vezes o vereador tem duas pessoas que ele quer homenagear da cidade, só que pela regra atual ele só vai poder homenagear uma na legislatura. Então, assim, tira todos esses requisitos, fica cidadão joanopolense honorário, pode qualquer pessoa. Né? E, então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de como funciona essa questão do juízo de admissibilidade. Né? Então, a Constituição Federal fala que o Poder Legislativo ele faz o controle prévio de constitucionalidade, né, de analisar, então, ver um projeto de lei. Esse projeto é constitucional, não é constitucional, como funciona isso? Né? Aqui não é a Procuradoria que vai dizer, eu posso dar um parecer, né, opinativo. Quem tem a competência para falar, olha, esse projeto é constitucional ou não, é a Comissão de Justiça e Redação. Né? Agora, o que acontece? Nós temos alguns projetos que eles são flagrantemente inconstitucionais. Vamos dizer, por exemplo, um vereador traz um projeto de lei que cria um crime no município. Né? Crime é de competência federal. Né? Matéria de direito penal é a lei federal. Não pode uma lei estadual, uma lei municipal criar um crime. Então, nesse caso, a Câmara, né, hoje está com o presidente, né, mas a gente está passando isso para a mesa de falar assim, olha, vereador, eu entendo, mas não tem a mínima condição de a gente criar um crime por lei municipal. Então, norma de direito penal não pode ir aqui na Câmara Municipal. Né? Então, nesse caso, esse juízo de admissibilidade, né, é para outros casos que a gente tem, por exemplo, matéria que já foi rejeitada só pode ser apreciada no próximo ano. Então, se vem um vereador que apresenta o projeto de lei, o plenário rejeita, ele vem apresentar o mesmo projeto de lei, não mudou nada no mérito, aí a mesa tem o poder de falar, olha, eu não vou receber esse projeto de lei. Ou uma matéria que está violando uma iniciativa privativa. Né? Então, o exemplo que eu dei, estamos criando um vereador, apresenta o projeto de lei, estou criando um cargo de, sei lá, 5 cargos de guarda municipal. Né? A gente já tem esses cargos, mas qualquer cargo. Está criando, vou aumentar o salário dos servidores do município. Né? E faz um projeto de lei. Isso daí, necessariamente, tem que vir do prefeito, esse projeto de lei, não pode a Câmara. Né? Então, nesses casos que, assim, olha, realmente aqui está evidente que é inconstitucional, né? Ou mesmo ilegal, está ferindo uma lei federal que a gente é obrigado a cumprir, por exemplo, lei de licitações de contratos, estatuto da cidade, alguma coisa assim que é muito evidente, está ferindo o regimento e tal, aí sim a mesa passa a ter esse poder de falar, olha, esse projeto que a gente não vai receber. É claro, a palavra da mesa não é final, cabe o recurso. Né? E daí no regimento vai ter lá um processo que a função de falar se é constitucional ou inconstitucional é da Comissão de Justiça e Redação. Né? E é claro, depois que passa o projeto de lei, daí a Câmara não pode mais se manifestar sobre a constitucionalidade, daí quem vai dizer se a lei é constitucional ou não, no caso seria o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Por meio da ADI, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então é basicamente essa forma que funciona essa tramitação. Né? Daí, desculpa, era a questão... também tinha a questão da tribuna livre. Né? Então, como a presidente já falou, as regras não mudaram tanto assim, né? A gente deu uma aprimorada. Né? Mas as regras, por exemplo, tem que ser um assunto de interesse do município, né? O que acontece se a pessoa começar a fugir muito do assunto,
Também assim a pessoa não pode utilizar o púlpito, ela tem que tratar de um assunto de interesse público, não pode entrar em matéria político-partidária, não pode começar a faltar com o respeito necessário ali às autoridades públicas, tal. Então tem as regras ali, como o presidente, olha, vai fazer uma advertência, tal, se a pessoa não voltar ao tema, tal, se ela ali não se contiver, pode acontecer do presidente falar, olha, estou caçando sua palavra, tal. Então são regras assim, né, do momento que será concedido, tal. Não vai mudar muito do que é hoje, né? A gente pegou o que estava dando certo ali e deu uma aprimorada, né? Eu até achei importante trazer isso daí porque tem essa diretriz geral do novo regimento de garantir uma maior transparência, maior participação da população. Isso é uma experiência que realmente tem sido bem importante aqui no município, né? Então, basicamente, eu acredito, eu não sei se ficou mais alguma dúvida. Mais alguém gostaria de se manifestar? Com a palavra, a vereadora Silvana. Boa noite a todos. Boa noite, presidenta, secretários, meus colegas vereadores, o público presente. Bom, acho que é importante a gente falar desse marco, né? Nós ficamos praticamente 3 anos tentando finalizar esse regimento interno. Não foi algo fácil, principalmente para quem ficou na comissão agora do final, que foi eu, Tucurinha e o Fernando Hilário. Nós não temos facilidade técnica com as leis, né? Isso é algo que a gente deve expor. Quando a gente entra nessa casa de leis, a gente tem uma ideia totalmente diferente de ter mais facilidade de lidar com as leis, mas a gente tem que estudar, né? E eu vejo a importância de ter participado desse regimento, porque a gente estudou como que deve ser regido a nossa Câmara, como que a gente deve se portar, como que deve ser todas os direcionamentos dentro desse sistema que funciona a nossa Câmara. E eu gostaria de agradecer muito a paciência do nosso procurador, a paciência das assistentes legislativas. A Simone esteve o tempo todo com a gente, a Verônica, a Isabela entrou logo depois também, nos auxiliou muito. Não foi fácil, né? É um trabalho árduo de dedicação. E eu agradeço a Geisa, que iniciou esse trabalho com a gente, o Wellington também, por conta dos trabalhos que eles tiveram externos, eles não conseguiram dar continuidade. Logo depois, o Fernando Hilário se colocou ali na posição de falar, não, vamos tentar finalizar esse projeto. Veio o Tucurinha para somar também. Então, eu gostaria de dizer que foi uma grande satisfação participar desse projeto. E o regimento está aí, ele ficou muito característico com como que a Câmara hoje é desenvolvida, né? São pessoas mais jovens, né? A gente percebe que essa Câmara tem uma individualidade que é só dela, né? A gente tem um engajamento mais fácil de contato com a sociedade, por mais que tenha, sim, Isabel, essa dificuldade das pessoas se sentirem pertencentes a esse lugar, né, mas ela é uma Câmara um pouco mais comunicativa, né? A gente tenta sempre estar ali numa aliança social com as pessoas na rua. Não é muito fácil, porque as exigências são muito grandes, mas elas dependem, às vezes, exclusivamente do Poder Executivo, que às vezes não facilita a condução das nossas dificuldades ali de lidar diretamente com o munícipe, né, exigindo o tempo todo as melhorias do município. E as pessoas precisam entender que o vereador ele tem a facilidade de conduta ali no meio social, mas que também depende da prioridade do Poder Executivo, do recurso do Poder Executivo, e isso não é tão fácil, né? Então, esclarecer isso, mas que a gente está tentando sempre melhorar a nossa comunicação, está sempre tentando melhorar a nossa divulgação dos nossos projetos de lei que aqui são elaborados, também a nossa fiscalização. Tem alguns vereadores que têm um perfil mais fiscalizador, outros menos, isso é normal, mas que nós estamos sempre tentando trabalhar em prol da sociedade e fazer o melhor aqui dentro dessa Casa de Leis. Muito obrigada a todos, uma excelente noite.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Faremos uma pausa de 5 minutos para a participação do público online. Caso queiram enviar sugestões ou perguntas, podem encaminhar por meio dos comentários na própria transmissão pelo YouTube. Não havendo comentários do público online, informamos que eventuais dúvidas e sugestões ainda podem ser encaminhadas após esta audiência para o e-mail da Câmara, camarajoanopolis@câmarajoanopolis.sp.gov.br, e serão respondidos em breve. Nada mais a tratar. Agradeço a presença de todos e do público que nos acompanhou pela internet. E às 20h50, declaro encerrada esta audiência.